Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, 13 de dezembro, a igreja celebra Santa Luzia. Luzia, uma jovem que pertencia a uma rica família na ilha de Cilícia, extremo sul da Itália. Sua mãe era viúva, tinha prometido a filha em casamento a um jovem do lugar. Luzia, que tinha feito o voto de se consagrar totalmente a Cristo na virgindade, conseguiu que o casamento fosse adiado. A esta altura, a mãe Luzia caiu gravemente doente e Luzia decidiu levá-la a Catânia, cidade onde vivera meio século antes. A Marte Ágata, curada milagrosamente após ter tocado o túmulo de Santa Águia, a mãe aceitou que Luzia não se casasse e distribuísse aos pobres seu dote de casamento. O noivo, porém, revoltado para se vingar, denunciou Luzia ao procônsul do império porque ela era cristã. Ameaçada pelo procônsul de ser levada ao prostíbulo, Luzia respondeu: O corpo só se contamina se a alma consente. O procônsul decidiu então passar aos fatos. O corpo de Luzia, porém, teria se tornado tão pesado que dezenas de homens não conseguiam tirá-la do lugar. Foi torturada, degolada. Mesmo nesta situação, exortava os fiéis a sempre colocarem Deus em primeiro lugar. Quando os fiéis ao seu redor finalmente disseram Amém, ela encerrou sua fala. Não demorou para o culto à Virgem Santa Luzia se espalhar em todos os confins da terra. Hoje, nós celebrando Santa Luzia, esta jovem que de fato, como vimos na história, e o império, inclusive esse jovem também, contribuiu para que até mesmo seus olhos fossem arrancados. E é por isso que Santa Luzia, uma mártir, uma jovem que consagrou a sua vida a Deus, não renunciou à sua fé,
mas, ao mesmo tempo, aqueles que detêm o mal no coração não lhe pouparam a vida. Hoje a igreja celebra o martírio de Santa Luzia como uma jovem autêntica na fé. Às vezes a fé nos exige tão pouco, a gente oferece tão pouco, reclama talvez de um pouco de calor, às vezes reclama de uma situação do tempo. Na verdade, nós arrumamos muitas justificativas, mas que não equipara a nada do que os nossos santos, como o exemplo de Santa Luzia, verdadeiramente passaram para entregar a fé que nós temos hoje, a igreja que nós temos hoje. Invoquemos Santa Luzia para que ela interceda por todos aqueles que têm uma dificuldade maior, por exemplo, em relação à visão. E ela se tornou patrona daqueles que precisam dessa intercessão para poder enxergar visivelmente melhor, mas também enxergar o amor de Deus. Santa Luzia, rogai por nós. E assim, o Evangelho de hoje também. Jesus não se preza a dar explicação a quem não quer conhecer Deus. Realmente, precisamos oferecer o Evangelho a todos e estacionar a nossa atenção àqueles que querem acolher a palavra de Deus e viver uma vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho.